sobre as vibrações que ocorrem no violino. E a gente pode transferir esse assunto para viola e violoncelo. Vamos falar um pouco. Já falei em outros vídeos, né? Só que hoje eu vou falar das vibrações que vocês podem resolver e das vibrações que o músico não consegue resolver, que tem que enviar aqui para o ateliê, tá bom? Primeira delas, descolagens, trincas ou rachaduras. Já falei também a diferença entre elas, mas imagina que seu instrumento tem uma descolagem entre tampo e lateral. O que vai ocorrer? Quando você tocar, ele vai vibrar, vai bater. Isso vai trazer sons indesejados. Imagine que você tem uma descolagem entre espelho e o braço do instrumento, vai trazer uma vibração. Enfim, vários exemplos, às vezes aqui no canto, né? Do F, enfim, são vários esses motivos. Essa descolagem você não consegue resolver. Você precisa enviar aqui para o ateliê, tá bom? Então é um trabalho um pouco mais elaborado. Inclusive, segue aqui um conselho. Eu vejo muitos músicos que tentam colar com o instrumento eles mesmos. Ah, descolou o espelho, eu tentei colar aqui. Não limpa a cola adequadamente, tem uma técnica. Parece simples, mas não é. A gente vê um músico tocando, parece fácil, mas não é. Sei muito bem, porque eu fui violoncelista profissional e toco violoncelo até hoje. Então, colagem não é brincadeira, é trabalho profissional. Parece simples, mas tem que preparar a madeira, limpar a cola antiga, colocar a cola adequada no ponto certo. Então não brinque com descolagens. A próxima questão que traz vibração para o seu instrumento, você mesmo consegue resolver, que são acessórios soltos. Rapidamente, recados rápidos, podem nos enviar o instrumento de onde vocês estiverem para ajuste, que foi o caso deste violoncelo. É só entrar em contato através do WhatsApp aqui na descrição, que eu vou te passar opções de valores e como enviar. Inclusive, como nós não vendemos instrumento aqui no ateliê, se você adquirir um instrumento, você pode pedir para entregar aqui, tá bom? No ateliê. É só entrar em contato através do WhatsApp, eu te passo opções, eu faço ajuste, te explico o trabalho feito com um vídeo muito bem elaborado e te envio o instrumento, tá bom? Acessórios soltos, segunda questão. Às vezes o músico tem muito acessório, tem surdina, tem tira-lobo e isso está vibrando. Muitas das vezes eu recebo vídeos ou fotos para análise e o músico está tocando, aquela vibração. Caro músico, prende a surdina. Ele vai lá e prende. Ah, era isso. Então muitas das vibrações são essas questões. E aqui também vai um adendo e um conselho. Eu já toco há muitos anos, né? Já há muitas décadas que eu sou músico, vivo disso, enfim. E o conselho é, analise você o seu instrumento. Tenta entender o que está acontecendo. Seja mais íntimo do seu instrumento. Eu vejo que muitos músicos são distantes do instrumento. Não sabe se é vibração, se é chiado, se é descolagem, se é rachadura. É muito importante. E aqui no canal nós temos milhares de vídeos. É só olhar, muitos caros amigos que são inscritos novos, fico muito agradecido por estarem aqui. Procurem os nossos vídeos antigos, a gente tem vídeos sobre tudo. A minha dificuldade hoje é tema para gravar, né? Então, se tiverem tema, podem comentar aqui. Até reacts de grandes músicos, já fiz, né? No passado fazia bastante, né? Hoje parei de fazer, né? Então, a gente tem muito esse tipo de questão aqui no canal, muito vídeo. Terceira questão que pode trazer vibrações: ornamentos nas cravelhas. Podem ser vários, mas um deles é esse. Certa vez, ajustando um violino, eu testava e ficava uma vibraçãozinha. E às vezes parece que essa vibração veio de outro lugar. Aí eu descobri que era a pontinha da cravelha. O músico tinha comprado uma cravelha ruim, aquelas mais baratas que se vendem por aí, e ela começou a vibrar. Aí eu descobri, fiz a colagem. Bom, quem teria que ter feito essa colagenzinha era o fabricante da gravelha, né? Não deveria nem ter soltado, mas enfim. Às vezes uma colagem, uma questão simples. Então analise tudo. O instrumento deve ser analisado como um conjunto, tá bom?
quarta questão que podem trazer vibrações. Notem que eu não estou falando de chiado. Chiado é outra coisa, tá? Quarta questão que pode trazer vibração é desfiamento. Muitas das vezes a corda tem desfiamento. Inclusive, corda desfiada é perigoso. Você vai fazer uma mudança de posição glissando, você se corta, você se machuca. Corda desfiou, troca. Até porque várias questões trazem o desfiamento. Uma delas é o próprio desfiamento. Como assim, Felipe? Às vezes a pestana está perfeita, né? E aí, a corda tem algum problema de fabricação. Podem ver que é sempre na Lá, não é? Dificilmente você vai ter outro problema. Se você pegar a Lá e colocar em outra canaleta, desfia. Aí depois você põe na outra canaleta uma corda Ré, ela não desfia. Então é um problema crônico dessas cordas. E aí você lubrifica, desfiou ali, o que vai acontecer? O desfiamento machuca a canaleta. E aí depois outras cordas começam a desfiar por causa da canaleta machucada que o desfiamento causou. Compreenderam? Então é muito comum o desfiamento gerar desfiamento. E o desfiamento gerar vibração. Então fica aquela vibração. Por isso que eu sempre foquei aqui no canal e no nosso trabalho a sonorização como um conjunto, a sonorização como um todo, não um ajuste isolado. Não se diz a quanto custa uma troca de cavalete, não, é uma sonorização onde a gente vai equilibrar o seu instrumento. A gente põe o cavalete no lugar certo, bem ajustado, e a alma. Quando você tirar aquele cavalete, ela já vai mudar de lugar. E a pestana? E as cravelhas? O ajuste funciona como um conjunto. Ajustes isolados não funcionam. Simples assim, tá? Simples assim. E na verdade, quem propõe o contrário deveria explicar por quê, não é? Concordam comigo, os caros amigos? Próxima questão, quinta questão que traz vibração. Às vezes é o estandarte na queixeira. A queixeira está aqui, por exemplo, no caso aqui é cello, mas é só para dar o exemplo, e está encostando e vibra. Esse é um dos motivos que pode trazer a vibração. Então fiquem muito atentos com essas questões, tá? Que esse é um dos motivos que pode trazer a vibração. Olhe no seu instrumento, tente observar. Há algum tempo atrás, de um cara inscrito, eu recebi uma pergunta: nossa, mas é muito detalhe, até me desanimo de estudar violino. E aí eu responderia, não escrevi porque não dá tempo de responder, infelizmente, né? Inclusive agradeço a todo mundo que escreve, peço desculpas, não consegui responder todo mundo, mas é humanamente impossível. O que ocorre? Eu diria para ele está reclamando de excesso de conteúdo. Olha como o ser humano é. Há alguns anos atrás nós não tínhamos conteúdo nenhum, conteúdo zero, sabe? Você tinha que caçar essas informações assim com alguma alma iluminada e tinha muita cultura de esconder o conhecimento, né? Então, hoje a gente observa que às vezes as pessoas reclamam de ter conteúdo. Pelo amor de Deus, existe uma mentalidade que ela traz um problema para cada solução que você arruma. Se você tem essa mentalidade, procure eliminá-la, porque ela vai te atrapalhar nos estudos do violino. Quem quer estudar violino, viola e violoncelo, quer ser violinista, por exemplo, você vai ter que abarcar toda a cultura do instrumento. Quando você aprende um idioma novo, você aprende toda a cultura. Você aprende, olha, você não pode falar tal palavra em tal ocasião, porque ali naquela cultura ofende, enfim, né? Existem essas questões. Então é a mesma coisa, você tem toda a cultura, não se aprende o idioma sem a cultura. Não aprende a tocar sem saber o que eu estou ensinando para vocês, tá bom? Então eu falo com conhecimento de causa. Em relação ainda à vibração, sexta questão, o microafinador batendo no tampo. Então às vezes o microafinador está encostando no tampo. Observa isso. Se for isso, solta ele e levanta e volta pela cravelha, tá bom? E sétima questão é também o microafinador, mas essa é bem simples, mas muito recorrente.
microafinador que não está rosqueado, que não está tarrachado, vamos dizer assim. Aí ele fica vibrando. Quando eu dava aula de violoncelo particular, hoje não mais o faço, por causa da questão de tempo, para poder me dedicar aqui aos ajustes para vocês e os vídeos. O que toma muito tempo fazer esses vídeos para vocês. Esse vídeo mesmo é a segunda vez que eu estou gravando. Às vezes para um caminhão de sorvete aqui, às vezes acaba a força, às vezes, enfim, o avião resolve ficar dando volta aqui e a gente perde o vídeo. Então, toma muito tempo e eu não tenho mais tempo de dar aula. Voltando à história aqui, um aluno uma vez percebeu, estou com uma vibração no violoncelo. Eu percebi que era um microafinador, ou seja, uma vibração básica. Falei, primeiro, parabéns por ter sentido a vibração. Nem todos percebem. Agora, o aprendizado desta aula é, descubra o que está acontecendo. Como assim? Ele? Você vai descobrir sozinho. Toca o estudo que você preparou para hoje. Descobre. Aí tocou, ele mexeu. Pegou. Então, quando você descobre, te auxilia nas vias neurais, você fica mais inteligente. Então é muito interessante que você tenha essa proximidade com o seu instrumento. Claro que nem tudo você vai descobrir. Claro que tem coisas que eu também tenho dificuldade de observar, mas é importante que a gente tenha esse interesse. E oitava questão, existem várias outras, mas nós vamos parar por aqui, é aquele tubinho de cordas, com licença. Aquele tubinho de cordas, sabe? Que, como as cordas hoje estão mais finas, por causa da tecnologia, as fabricantes mandam um tubinho de cordas para você colocar no cavalete e não afundar com a vibração. Só que esse tubinho é de plástico. Eu não gosto, já falei a respeito disso. Sempre pedi para os meus alunos não utilizarem e recomendo aos meus clientes para não utilizarem. Porque ele vai afundando. Ele às vezes fica ali entre o estandarte e o cavalete e vibra. Então às vezes esse tubinho traz um zunidinho, né? Mas o que você utiliza, Felipe? Eu prefiro utilizar as cunhas, ou de osso, ou de ébano, enfim, tem uma infinidade. Quando você entrar em contato para enviar o seu instrumento para ajuste, eu vou te passar todas as opções e a gente vai montar um orçamento, tá bom? Eu posso dizer, conhecimento de causa, eu já usei aquele tubinho. O som não é legal porque é plástico. Poxa, as fábricas usam isso porque eles querem se ver livre de um problema, que é a corda afundando e o pessoal reclamando. Mas eles mesmos não gostam, porque é impossível que alguém que fabrique uma corda de qualidade igual a Pirastro, igual a Thomastic, goste daquele tubinho, porque aquilo tira o timbre da corda. Eles investem fábulas de dinheiro para tirar problemas de corda como dumping e tal, e usar aquilo. Então você usa uma madeira de 5, 15, 30 anos de secagem, uma alma excelente, uma corda excelente, aí você tem um tubinho ali de plástico. Eu acho, sinceramente, uma solução que precisa ser aprimorada por eles, mas nós já trouxemos aqui para os nossos clientes a solução, que é a cunha, tá bom? Espero que tenham gostado desses 8 motivos que seu instrumento pode vibrar. Quaisquer dúvidas estamos à disposição e é só entrar em contato pelo WhatsApp para enviar o instrumento para ajuste. Até!